you, I guarantee these nights about to take a turn for the better. Now the rain is pouring and all I see is lightning around my feet. Now nothing can bring me down. I just wanna dance till my heart goes la la la. I just wanna dance. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Direto ao Ponto. Se você está aqui pela primeira vez, se você está me escutando no Spotify pela primeira vez ou me vendo no YouTube pela primeira vez, seja muito bem-vinda. O meu nome é Mai Duchini, eu sou mentora de mulheres em desenvolvimento pessoal feminino, lidero mulheres, acompanho, trago elas para a posição de protagonistas das suas vidas e, por consequência, a gente acaba conseguindo abranger várias outras áreas, como casamento. Aliás, esse é o nosso tema de hoje. Casamento, autoestima, maternidade, porque desenvolvimento pessoal feminino é isso. É desenvolver todas as esferas da sua vida em prosperidade, ou seja, que tudo prospere. Que tudo abunde, aliás. Então, assim, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Se você está aqui se você já é figurinha carimbada, você já sabe como acontece aqui. Mais uma vez, eu tenho que deixar a minha frase: eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para te provocar, te chamar a pensar, te chamar a mudar, mexer, como eu sempre falo, esse caldeirão dessa água parada, dessa sopa parada, muitas vezes dentro do seu coração, da sua vida que anda monótona, na zona do conforto. Então eu estou aqui para isso, estou aqui para chamá-las à ação. Eu não sou uma mentora, quem me conhece, quem já fez parte de algum programa meu sabe que eu não sou uma mentora de frases motivacionais. Eu não sou uma mentora que vem para falar o que você quer ouvir, mas eu sou uma mentora que chama para ação. Para sair do vitimismo, para olhar macro na sua vida o que você precisa mudar e transformar. E é por isso que eu trago esses episódios aqui do nosso podcast Direto ao Ponto, neste formato. Por isso que tem esse nome, porque é direto ao ponto. Então seja muito bem-vinda se você está me escutando pelo Spotify. Aliás, se você está aí no YouTube, nós estamos no Spotify, nós estamos, obviamente, no YouTube e também todos os dias tem bastidores da minha vida, da minha rotina, lá no Instagram, @eumaiduchini. Então, sem mais delongas, minhas líderes, que esse vocês sabem que também é o meu DNA, não ficar enrolando muito, hoje nós iremos falar de um tema. Aliás, esse tema é bem interessante porque ele veio de uma caixinha. E depois ele foi reafirmado em outra caixinha lá no Instagram. No Instagram é onde eu mostro os meus bastidores, meu dia a dia, minha vida, aquilo que eu ensino sendo aplicado em mim. Ensino para as minhas líderes como trazer protagonismo para a vida, parar de procrastinar o que importa, como eu sempre falo, trazer esse protagonismo, fazer o que precisa ser feito. Então, obviamente, eu vivo o que ensino e lá eu mostro isso, tá? Então, eu abri uma caixinha há um pouco tempo atrás, eu preciso contextualizar aqui para vocês, para que vocês entendam da onde veio a ideia deste episódio. Abri uma caixinha, sempre coloco os temas lá para direcionar vocês: comportamento, vida, rotina, enfim, hábitos. E uma líder colocou assim: Mai, eu não aguento mais o vitimismo do meu marido. Eu não aguento mais a passividade do meu marido. Eu ia responder essa caixinha dela, fui deixando para responder, quando viu, deu 24 horas e a caixinha sumiu. Mas essa frase, essa inquietação que ela trouxe para mim numa caixinha, ficou na minha mente. Dias depois, abri outra caixinha falando o seguinte: minhas líderes, vocês escolhem os temas dos próximos podcasts. E aí tava lá casamento, obviamente vários outros temas, mas estava muito forte presente o casamento. Então, eu já fiz esse link com a mensagem que a líder colocou lá. Dando um pano de fundo, se você não me conhece. Mai, quem é você para falar de casamento? Obviamente, uma pessoa casada. Eu sou casada aí há 10 anos com meu marido. Tenho 2 filhos, um filho de 8 anos, um filho que vai fazer 1 aninho agora, nos próximos dias. Então, assim, eu tenho autoridade para falar sobre casamento. Eu e meu marido, só a nível de curiosidade, estamos juntos e nunca nos separamos. Nunca houve um término, nunca houve um preciso de um tempo, desde o primeiro dia que a gente se conheceu. E é um casamento muito feliz, é um casamento muito forte, é um casamento cheio de valor. Se você me acompanha no Instagram, você sabe, eu já contei nossa história. Nós fomos morar fora logo que nos casamos, então tivemos que levar nosso filho para fora, nosso filho mais velho, ele tinha 1 aninho. Passamos um perrengue danado lá fora. E quando geralmente um casal ele é exposto a esse tipo de perrengue financeiro, perrengue de fato um ambiente muito estressor,
acontece duas coisas, minha líder. Ou esse casal se separa, ou esse casal se une ainda mais. E, obviamente, graças a Deus que aconteceu comigo e Thales, se vocês conhecem, se você me segue aí por mais tempo, eu e Thales, a gente se uniu muito, a gente construiu muita coisa a partir do sair da zona de conforto. E hoje, graças a Deus, como sempre, temos um casamento muito saudável, muito feliz. Me vejo muito mais velha, velhinha ao lado dele. E isso é uma construção. É uma construção. Então, como eu tô só contextualizando para que você entenda que eu tenho sim autoridade para falar sobre casamento, porque vivo um casamento muito feliz. Mas esse casamento é perfeito, esse casamento não abriga discussão. Obviamente, como todo casamento, tem os momentos difíceis, tem os momentos que você não concorda, mas ok, isso é normal. O que não é normal dentro de um casamento, Mai? Falta de respeito em todos os âmbitos. Todos os âmbitos. O que não é normal dentro de um casamento? Falta de respeito. Em palavras e principalmente em ações. Palavra, ação. O que também não é normal num casamento, Mai? Falta de fidelidade. E não é só a fidelidade, tá, minha líder? Porque hoje em dia tem outras maneiras mais modernas de infidelidade. Então, não é normal em um casamento que o seu marido ou que a sua esposa fiquem curtindo fotos de outras pessoas. Nisso não é normal e não deve ser aceito. Então, existem coisas, minhas líderes, se você colocar casais de sucesso um ao lado do outro, você vai ver padrões. E pode ter certeza que você nunca vai ver um casal de sucesso querendo chamar a atenção de outras pessoas a respeito da rede social. Aliás, eu sempre falo que a curtida que o seu marido dá ou a sua esposa dá na foto de outro, nada mais é do que um fio-fio que era dado antigamente. Lembra do fio-fio? Você passava pela frente de uma obra e os pedreiros ficavam dizendo fio-fio. Eu não sei assobiar, tá? Senão eu faria. É exatamente isso que a curtida é. Então não deve ser aceito, não deve ser aceitado dentro de um casamento. E aí eu trouxe o tema que é o seguinte: como ter um casamento saudável. Já irei aqui deixar um pano de fundo que eu irei falar sobre casamento. Mas eu estou namorando. Ótimo. Sabe por quê? Porque o namoro é feito pra acabar. Ai, mas eu tô há 5 anos namorando, já era pra ter acabado esse namoro. Me desculpe te falar, mas o namoro é feito pra acabar, tá? Por que, minha líder, é feito pra acabar? Porque ele tem que se transformar em outra coisa. É tão comum hoje você ver namoros durando 10 anos, 15 anos. Aí sabe o que acontece? Essas pessoas em algum determinado... Por quê? Porque não tem esse compromisso como é um casamento. Não querem esse compromisso. Aí quando acontece alguma coisa, a ruptura, 10 anos de namoro, aí estas pessoas começam a namorar com outras e em menos de um mês se casam. Sabe por quê? Porque muitas vezes você virou a esposa do seu namorado. Então, minha líder, se você está em fase de namoro, ótimo, tenha isso em mente. O namoro é feito para acabar e você ainda tem a oportunidade de encontrar a pessoa certa. Quem está já dentro de um relacionamento já é um pouquinho mais complicado, porque já tomou a iniciativa de se casar, de juntar as escovas com essa pessoa. Muitas vezes já tem filho, já tem contexto, já tem casa, já tem patrimônio. Então fica um pouquinho mais difícil. Então se você é uma mulher que maiou namoro, ótimo. Saiba que namoro é feito para acabar. Ou seja, acabar o namoro e passar para um próximo passo mais maduro, de mais responsabilidade, que é o casamento. E também você tem mais oportunidade de encontrar alguém bom para você. Alguém que de fato vai contribuir na sua vida. Mas eu sou casada e passo por inúmeros problemas. Então, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, porque hoje eu vou trazer 3 pilares, na minha opinião, de um casamento bem-sucedido. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que quando eu estava, obviamente, escrevendo um pouco do roteiro desse podcast, eu fui pesquisar um pouco sobre a maior causa dos divórcios. Em 2022 e 2021, eu fui pesquisar a mesma coisa. Casamento é um tema que eu gosto muito de estudar, de escrever a respeito. Então, eu lembro que eu fui pesquisar e a maior causa dos divórcios naquela época era problemas financeiros. 2021. Acho que, obviamente, a pesquisa já era bem mais antiga. Mas problemas financeiros não é mais a maior causa, continua sendo. Mas hoje em dia, sabe o que também está fazendo? Aqui, ó, parceria com problemas financeiros como a maior causa de divórcios? Problemas e desajustes sexuais. Tem uma pesquisa que eu até trouxe aqui, que é do Estadão de Minas. Estadão de Minas, aliás. A data é de 14 de 8 de 2023, que fala o seguinte: segundo as pesquisas, a maior causa dos divórcios hoje em dia é desajustes sexuais e problemas financeiros. O homem, em média, se divorcia aos 43
e a mulher aos 40 anos de idade. Então, essa pesquisa é uma pesquisa atualizada e que na hora que eu vi, até comentei com o Thales, meu esposo, que eu falei, Thales, uma vez era problema financeiro, continua sendo. Por que é problema financeiro? Porque, minha líder, quando você tá com problema financeiro, você e seu marido, vocês vivem em um ambiente muito estressor. Quando você vende o almoço para pagar a janta, o ambiente que vocês têm dentro de casa é um ambiente muito estressor, um ambiente muito opressor. Porque vocês estão sempre pensando em contas. Quem está pensando... Quando a barriga está roncando, e usa essa metáfora para contas que você tem que pagar, para boletos que estão vencendo, quando a barriga está roncando, é difícil você ter boa vontade para ser uma boa esposa, ter boa vontade para ser um bom marido. Então, se você passa por problemas financeiros, saiba que você e seu marido precisam achar uma causa, nem que seja um trabalho a mais. Eu e Thalia já fizemos isso. Nós tínhamos muitos problemas financeiros no início do nosso casamento. E esse era um ponto no qual eu e ele estávamos sempre não brigando, mas sempre nos desconectando. Então, o que nós fizemos? Obviamente, cada um foi trabalhar mais. Ele começou a trabalhar mais, eu comecei a trabalhar mais, até que, obviamente, conseguimos o que conseguimos. Por quê? Porque existem casais que percebem que estão em problemas financeiros há muitos anos, mas estão acomodados. Não, Mai, meu marido não pode fazer uma hora extra. Meu marido não pode trabalhar em um segundo emprego. Minha líder, então você vai continuar para sempre nessa vida financeira escassa, tá? Então, a primeira causa continua sendo do divórcio a vida financeira, né? A vida financeira instável, então as brigas, o ambiente que essa escassez financeira causa é muito ruim. E a segunda causa, desajustes sexuais. Quando eu vi essa causa, desajustes sexuais, na hora eu pensei, obviamente, nessa epidemia de pornografia que está acontecendo hoje em dia. Antigamente, minha líder, para que as pessoas pudessem, tanto homem quanto mulher, tá? Mas obviamente é mais comum em homem. Por mais que algumas pesquisas dizem que é pau a pau. Mas quando a gente pensa nisso, a gente sempre pensa no homem. Você tinha que ir numa locadora, você tinha que ir lá meio escondido. Vocês lembram daquela locadora que tinha? As locadoras, eu acho que até hoje, não sei nem se existe locadora mais, mas aquele espaço que era de filme adulto, que a pessoa tinha que ir lá se esconder. Hoje em dia não, hoje em dia é o toque de um celular, no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp tem, à vontade. Então, esses desajustes sexuais partem também de disfunções sexuais causados pela pornografia. Muito, 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 muito. Então, quando eu li, eu falei, gente, faz total sentido. Então, o que está dizendo aqui é que, com base, um homem ele se divorcia aos 43 anos e a mulher aos 40. E o que acontece, Mai? Se eu conheço essa pessoa ali na minha juventude, se eu passo mais ou menos 20 anos com ela, e por que quando eu chego aos 40, 43, 45 eu me divorcio? O que acontece nesse tempo entre a descoberta do amor, a paixão que se transforma em amor, o casamento, que muitas vezes dá frutos, dá filhos, patrimônio. E depois de 20 anos eu vou me separar dessa pessoa. Depois de 30 anos eu vou me separar dessa pessoa. O que acontece? Minha líder, vamos partir do princípio mesmo? Você lembra a atração que você sentia pelo seu marido? Vou falar sempre do marido aqui, em partes, porque obviamente meu público é feminino. No começo do namoro. E a atração também que ele sentia por você? Quando vocês se conheceram, provavelmente foi aquela paixão. O que é a paixão? É aquele gasto de energia. Aquele pensar na pessoa amada o tempo inteiro. Aquele esconder defeitos. Porque uma pessoa apaixonada não consegue ver os defeitos da sua pessoa ali. Daquela pessoa pela qual ela está apaixonada. Ela não consegue ver. Você fica pensando o tempo inteiro, então você ainda evidencia mais, fomenta mais as qualidades daquela pessoa, finge que não vê defeitos. Você passa um tempo que, se eu não me engano, são 15 semanas, não posso atestar, mas se eu não me engano, são 15 semanas apaixonada, pensando naquela pessoa. O corpo humano, minha líder, ele não é feito para que você fique sempre apaixonada. Por quê? Porque é muito gasto de energia. Estar apaixonado ou apaixonada é muito gasto de energia. Então, o que é natural? E o que deveria acontecer? E acontece. Na maioria das vezes. Passa-se o tempo da paixão. E essa paixão que era avassaladora, que te movimentava de uma forma muito rápida, acelerada, ela vira amor. Ela faz essa transição pro amor. O amor já é mais calmo. O amor já é mais tranquilo. O amor já é mais terroso. Você, ok.
Agora eu consigo ver os defeitos dessa pessoa, mas eu amo. Então eu passo por cima para que eu fique com essa pessoa. O amor, ele não tem esse... Existem muitas pessoas que não conseguem, que têm algumas crenças com relacionamento, que elas não conseguem ir adiante com outras pessoas, com algumas pessoas. Por quê? Porque elas não conseguem entender que a fase da paixão vai acabar. E quando a fase da paixão acaba, elas não conseguem fazer essa transição de forma natural. Então elas acreditam que ali já não tem mais nada. Então no começo você se apaixona por uma pessoa. Vira amor. Com o tempo, vocês juntam as escovas de dente. E o que acontece, Mai? Que depois que a gente se casa, parece que tudo mudou. Parece que aquela pessoa que eu admirava no começo, aquelas qualidades, porque a leveza que aquela minha esposa tinha, ela tinha uma leveza, ela tinha uma graça, ela tinha um bom humor, ela tinha algo que me fazia querer estar com ela constantemente. O que acontece que hoje em dia ela não tem mais? A primeira causa, minhas líderes, é a rotina. A rotina tira esse brilhantismo, essa leveza das pessoas. Então você, de uma mulher extremamente leve, bem-humorada, que o seu marido queria te ouvir, você começa a se tornar uma mulher rabugenta, uma mulher reclamona. O seu marido também começa a se descuidar, a ficar cada vez mais folgado. Obviamente não vamos generalizar, mas eu tô indo bem para a fase bem caricata para que você entenda o que acontece, para que chegue no estupim final do divórcio. Então você para de ser aquela mulher pelo qual ele se apaixonou no começo. Aquela mulher que para além dos seus atributos sentimentais, para além das suas qualidades internas, tinha também qualidades externas. Era uma mulher que se arrumava, era uma mulher que antes do namorado chegar, ela passava perfume, passava maquiagem. Hoje em dia você vive igual uma bruxa dentro de casa. Já é reclamona, resmungona, virou outra pessoa, ainda anda igual uma bruxa, não passa um perfume, não compra uma lingerie bonita, dorme de qualquer jeito. O marido vira folgado, para de cuidar de si. No começo do namoro, serve pra você também. Perdão. No começo do namoro, vai academia, corpinho, ó. Não, depois começa a engordar, começa a se deixar levar. Marido não depila mais nada, mulher também é a mesma coisa. Então o encanto que havia anteriormente entre um e outro vai acabando. Vai acabando, por quê? Porque já não há mais afinco, já não há mais intencionalidade no cultivo daquele relacionamento. E aí você começa a juntar, minhas líderes, você começa a juntar isso em anos. Em anos. Então são anos fazendo isso. São anos você sendo uma mulher resmungona, reclamona, chata, controladora, que não se arruma, que só quer se arrumar quando vai sair. Então, o que isso quer dizer por trás? Que só quer se arrumar pro outro, não pro seu marido. O seu marido é a mesma coisa. Vira um homem resmungão, reclamão, chato. Aquele homem da luz que não quer, que fica cismando com a luz de casa, que tem que apagar todas as luzes, que não sei o quê, porque a energia, porque isso. As conversas da casa viram conversas chatas, monótonas, vira cobração. Seu marido já não se importa mais com a aparência, você também não. Então você vai juntando isso aos anos, o encanto que havia previamente entre os dois vai morrendo. Vai morrendo. O amor vai fugindo pela janela. As contas vão batendo na porta. O amor fugindo pela janela. Então a gente vê que começa a faltar intencionalidade. Começa a faltar o lembrar-se de quem se era no início. O porquê que lá no início essas duas pessoas resolveram ficar juntas. O porquê que lá no início você e seu marido resolveram ficar juntos, minha linda. Se eu penso no meu esposo quando eu o conheci, eu lembro que ele era um homem extremamente cavalheiro. Extremamente cavalheiro. Ele carregava minha bolsa, ele fazia questão, ele não passava dos limites impostos por mim. Isso era uma coisa que me encantou muito nele. Ele era uma pessoa, eu lembro a primeira vez que eu dormi na casa dele, ele levantou e arrumou a cama dele, então já me deu um start, porque eu sempre fui esperta. Opa, se esse cara com 22 anos tá arrumando a cama, provavelmente ele não vai ser um cara que vai deixar a casa inteira para que eu organize. Ele vai ter bom senso. E o que faz hoje eu e meu marido ainda termos 10 anos depois o mesmo relacionamento? Por mais que veio 2 filhos, por mais que veio empresa, por mais que muitas vezes temos uma rotina estressante de empresa, uma coisa ou outra, nós ainda somos aquelas pessoas mais maduras, mas a gente não deixou de crescer.
Nós não deixamos de nos desenvolver. E a pergunta eu retorno para você. Qual é o ponto que você está hoje? Em que ponto você deixou de ser aquela mulher pelo qual seu marido se apaixonou? E em que ponto o seu marido deixou também de ser aquele homem pelo qual você se apaixonou? E aí, minha líder, o que vai acontecendo é que o amor vai se perdendo. Quem é responsável pelo fim do amor? Quem é responsável pelo fim do amor? Quem é responsável pelo amor que se perdeu dentro de um casamento? Será que foi a louça excessiva? Será que foi o queixar-se demais? Será que foi... E aí nesse enredo, as pessoas elas não têm essa clareza de que deixaram de ser quem eram. E aí começam a culpar os filhos. Mas foi depois dos meus filhos. Não foi. Não foi. Os filhos só vêm para potencializar aquilo que já existia. Se o relacionamento era bom, eles irão potencializar. Se o relacionamento era ruim, eles irão causar uma ruptura. Mas a causa não é eles. É algo que estava sendo escondido embaixo do tapete. E que foi evidenciado por uma rotina que mudou, por um boleto a mais que chegou em casa, pela escassez financeira. Então alguém tem que ser responsável pelo fim do amor, eu te pergunto. Alguém tem que ser responsável pelo amor que se perdeu? Então esse casal ele começa a se desconectar de uma determinada maneira que eles viram muitas vezes nem amigos eles são mais. Eles estão ali porque têm compromissos juntos. Eles estão ali porque nós temos filhos juntos. Eles estão ali porque a gente construiu uma empresa juntos. Eles estão ali porque nós compramos essa casa juntos e nós financiamos essa casa. Então a gente tem que terminar de pagar junto. Então a gente vai empurrando esse relacionamento ruim pra frente. Quando eu vejo uma pessoa que tá há muito tempo solteira, sozinha, e por muitas vezes as pessoas dão um nome de encalhada pra essa pessoa, sabe que ela é encalhada, há 30 anos tá sozinha. Eu não vejo como encalhada. Na minha percepção, encalhada ou encalhado é aquela pessoa que está num relacionamento ruim há anos. Por quê? Porque esta sim é encalhada. Essa sim tá lá, ó, com uma âncora no seu pé, com uma bola de ferro no seu pé, presa em um relacionamento ruim. A pessoa que está lá, solteira, ela ainda tem a oportunidade de achar alguém legal, de viver o resto da sua vida com alguém que seja bacana. Então, minha líder, para dar um pano de fundo, que esse foi só um pano de fundo, não é uma causa, não é na realidade não é o pingo, a culpa não é no pingo que caiu na taça, mas é no quanto essa taça já estava cheia. E aquele pingo, aquela pequena coisa, aquele ar-condicionado que o seu marido gosta no 18 e você gosta no 23. Aquele ar-condicionado, aquela temperatura faz com que o balde... E algumas pessoas vão se divorciar e outras vão recorrer a outras coisas para fugir da sua rotina, para fugir daquele casamento, pornografia, vida fora. Então aqui eu quero trazer 3 causas do desamor. 3 causas do desamor dentro do relacionamento, do casamento. E eu quero que vocês se atentem, porque como eu falei, eu tô aqui para provocar vocês. Para que vocês vejam um futuro dentro desse relacionamento, se você não olhar para aquilo que precisa ser mudado hoje. Porque ninguém veio nessa terra para ser infeliz. Se você escolheu ser um com seu marido e o seu marido ser um com você, minha líder, é para viver em unidade. É para viver em unidade. Há inúmeros casais que estão perdidos dentro de casa. A dracma perdida, se você é cristã, você sabe do que eu estou falando, estão perdidos dentro da própria casa. E por que quando a pandemia veio, muitas pessoas se separaram? Exatamente por isso. Porque, como eu sempre falo, o público esconde o privado. Ou seja, a minha vida pública, o meu trabalho, a creche que eu levo a criança, as amigas que eu tenho fora, tudo isso é um pano de fundo e é uma cortina de fumaça porque realmente acontece dentro da minha casa. Então, a partir do momento que acontece uma pandemia, que eu me vejo presa em casa, então não tem mais o público, só tem o privado, a partir desse momento, eu sou obrigada a olhar para esse homem, olhar para essa mulher e dizer, ok, o que tem aqui? Há alguma coisa aqui no meio de nós dois? Ou não há mais nada? Há apenas criação do filho, a casa que a gente financiou, o carro que a gente tem que terminar de pagar? Então, por isso que houve tantos divórcios na pandemia. Porque quando o público não existe mais, você tem que vir para dentro de casa e olhar o que acontece. Porque existem inúmeros casais que não conseguem passar um final de semana sozinhos. Porque existem inúmeros casais que precisam estar sempre com a casa cheia.
Sempre. Maia, esse casal ele não consegue no final do dia. Ontem foi um dia que eu e Thales no final do dia, uma quarta-feira. Pegamos 2 taças de vinho, tomamos, pedimos um sushi, ou não, toma 2 taças de vinho, faz alguma coisa, mas não precisa do público o tempo inteiro. Por quê? Porque não tem nada o que esconder no privado. Existem casais que precisam estar em público o tempo inteiro. Precisam fazer churrasco em casa o tempo inteiro. Precisa ter gente em casa o tempo inteiro. Porque para maquiar aquilo que está acontecendo. Aquele problema, aquele elefante rosa no meio da sala. Só que ele é um elefante rosa. O que isso significa? Que vai ter um momento que você... Aliás, se é um elefante, não tem como passar na sala e fingir que você não vê. Não tem como alguém passar pela sua sala e fingir que não vê o que está acontecendo dentro da sua casa. É muito fácil saber quando um casal está desalinhado. Quando o casal não se ama mais. Quando o casal já não se respeita, não se elogia, não se admira mais. Então aqui, minhas líderes, eu vou trazer 3 causas do desamor, tá? E a primeira causa para mim é a falta de individualidade e a falta do cultivo interior. O que é isso? Olha só, eu até coloquei aqui, dentro de um relacionamento é urgente e necessário cultivar a individualidade. Ter individualidade, minha líder, não é dizer que você vai sair com as suas amigas ou dizer que você vai jogar um futebol, se você for um homem. Individualidade não é isso. Porque quando a gente fala, eu estou indo sair com as minhas amigas porque faz bem pra mim, eu estou indo jogar no futebol, tudo é pra fora. E individualidade, cultivo da vida interior é para dentro. É florescer, é germinar para dentro. É cultivar, perdão, aquilo que te faz subjetiva, aquilo que te faz individual. Cultivar, aliás, cultura significa cultivo. O que é cultura? É cultivo. Se cultivar, continuar sendo uma mulher ou um homem interessante. Mas como é que eu me cultivo? Olhando para dentro, se expondo uma boa literatura, uma boa música, bons temas, se fazendo uma mulher interessante, sendo uma mulher que tem momentos de solitude. Minhas líderes, eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido, na minha casa trabalham 3 pessoas diariamente, eu tenho uma empresa. Existem momentos que eu preciso de solitude. Ontem foi um momento desse. Saí sozinha à tarde. Saí sozinha, eu preciso estar comigo mesma. Eu preciso pensar, eu preciso estar comigo, eu preciso tomar um café sozinha muitas vezes. Eu preciso me cultivar. Por quê? Porque só desta forma, cultivando o meu eu interior, cultivando a minha vida interior, eu consigo ser boa para o meu marido, para minha casa, para minha família, para as pessoas que trabalham comigo. Só com o cultivo interior constante você conseguirá cultivar a sua individualidade e a partir deste momento ser boa para outras pessoas e principalmente para a pessoa que está com você. O que acontece com uma pessoa que não tem cultivo de vida interior? Ela é uma pessoa que vira monotemática. Ela é uma pessoa que já não tem do que falar. O que sai das suas palavras é apenas reclamação. E aí os papos dentro de casa, tanto para o homem quanto para a mulher, viram coisas triviais e chatas, monótonas, rotineiras. Os únicos papos que você bate com o seu marido é sobre o ovo que faltou, a conta que tem que pagar, a escola da criança que tem que pagar, o deveres que não foi feito, o sapato que ele deixou no chão. O seu marido, minha líder, e se você for um homem que está assistindo, a sua esposa também, precisam ver em você algo a mais, se você for mulher, do que a boa comida que você faz. Do que quão branco, aliás, você deixa o sapato dele. Qual é a sua qualidade para além de afazeres domésticos? Do que você consegue conversar? Quais assuntos você consegue aprofundar com seu esposo? Quão interessante você é. Por quê? Porque interessante pressupõe que você seja interessada. Leia bons livros. Se exponha a boa música. Tenha cultivo interior em solitude. Momentos que você vai tomar um café sozinha. Toma um café em casa. Silêncio. Não com podcast no ouvido. Silêncio. Cultive a sua vida interior. Germine para dentro para que você consiga externalizar isso. E o seu marido, quando você abre a boca, ele diz, nossa, eu paro para escutar. É muito interessante o que você fala. Você consegue trocar com o seu marido para além do... Querido, faltou carne. Pode ir lá comprar carne, por favor, para fazer almoço? Onde é que você tá? Ah, vai lavar o carro de novo? Entende? Então,
A falta de individualismo, na minha opinião, é a primeira causa do desamor. A primeira causa do fim do amor. A falta de cultivo interior próprio. A falta de entender-se como um indivíduo que, mesmo que em comunhão, porque quando você casa, você se torna um, mesmo em comunhão, você tem a sua individualidade, a sua subjetividade, que precisa ser cultivada para que você se torne cada vez mais interessante. Principalmente para si. Para o outro, maravilha. Não tem como ser e não transbordar para o outro, como eu sempre falo. Mas para si, principalmente. Para a forma que você se enxerga. Então, cultive a sua vida interior. Olha aqui, até coloquei. Não se tem mais prazer em conversar com o cônjuge que não se cultiva. E aí se inicia uma ruptura. O que é essa ruptura? Quando você começa a perceber que o seu marido prefere conversar com os amigos do que com você. O seu marido não dá ouvidos pro que você fala, porque você fala asneira. Você não fala coisa com coisa, você só fala de futilidade. Você não tem profundidade em nenhum assunto, você não se faz interessante. A ruptura, ela vai acontecendo naturalmente. Então, minha líder, aqui eu te quero que você pense, você está cultivando a sua vida interior? Será que o seu marido também cultiva a vida interior? Será que não é o momento de você... Agora no final do ano, perfeito essa data. Não sei, obviamente, quando você está assistindo, pode ser que seja no ano que vem, não importa. Então faça na data que você está. Senta com o seu marido e traz isso à mesa. Expõe, coloca na mesa as cartas. Nós não temos individualidade. A individualidade para mim é ir tomar um café com as minhas amigas e para você jogar futebol. Isso não é cultivo da vida interior. Isso não é cultivo da vida interior. Eu, mãe, não saio para tomar café com as amigas. Tenho pouquíssimas amigas. Sempre fui assim, sempre fui muito reservada. Meu marido não sai para jogar futebol. Ele não gosta. Só que nós temos vida interior. Nós temos individualidade. Eu tenho os temas que eu leio, que eu gosto, que eu me aprofundo. Ele tem os dele. Eu tenho as músicas que eu gosto, os assuntos que eu gosto de aprofundar. Ele os dele. E quando a gente traz isso para a mesa, a gente tem o que conversar. Eu paro para escutá-lo, ele para para me escutar. Isso é maravilhoso. E isso evita a ruptura. Porque a admiração continua. A admiração continua. Então, a segunda causa, minha líder, é a falta de conhecimento sobre a antropologia humana. Vocês vão me entender. A falta de conhecimento sobre como homem e mulher funcionam. Hoje em dia, na sociedade, algumas pessoas, elas querem te dizer que tudo, que você pode ser tudo, que tudo é muito igual, que a mulher pode agir como um homem, que o homem pode agir como mulher e que tá tudo certo. Minha líder, existe uma coisa chamada antropologia humana. Existe uma coisa chamada aquilo que é intrínseco do ser humano, homem e mulher. Deixa eu dar um pano de fundo numa pesquisa que eu li há um tempo atrás, de um experimento que foi feito, para que eu consiga aprofundar esse assunto com vocês. Há um tempo atrás, foi colocado em uma sala 2 grupos de pessoas, um grupo feminino e um grupo masculino. Cerca de 10 pessoas em cada grupo. Tá? Colocaram essas pessoas dentro de uma sala, fecharam essa sala, trancaram, literalmente, e começaram a fazer barulhos por fora da sala, literalmente como se estivesse acabando o mundo. Então era trovão, era tiro, era assim, parecia que você estava no fim do mundo. A quantidade e como eram os sons que eles estavam emitindo intencionalmente. Por que que isso foi feito? Para que se observasse a reação desses grupos, para que se observasse qual era a diferença de reação natural desses grupos perante a esse experimento. O que que foi observado? No grupo feminino, quando começou esses tiros, esses trovões, esse final de mundo, o que que as mulheres começaram a fazer? Elas começaram a se ajudar. Aquelas mulheres que eram mais maternais, elas foram e abraçaram as outras, que elas percebiam que estavam com mais medo. Aquelas mulheres que eram mais protetoras foram lá e protegeram as menores. Então, o que foi visto e observado é que essas mulheres, elas se uniram em afeto. Elas estavam se protegendo. Elas estavam, de alguma forma, tentando amenizar o sofrimento uma das outras. Já no grupo masculino, o que foi observado? Que em nenhum momento, quando os tiros começaram, quando os trovões começaram, esses homens eles se abraçaram. Muito pelo contrário. Eles
se afastaram ainda mais. Cada um foi para um canto. Então, quando foi observado, tinha um tentando quebrar a porta, tinha um, mas em nenhum momento eles se olharam ou eles tiveram algum ímpeto, alguma inclinação de se abraçar, de vamos se ajudar. Não, não tinha. Cada um foi tentar fazer alguma coisa individualmente. Um quebrar um vidro. O que foi observado ali? Que homens e mulheres têm reações diferentes perante situações de conflitos na vida. Trazendo agora para a realidade no casamento. Sabe quando você olha para o seu marido, minha líder, e vocês estão passando por um problema, e o seu marido, ao invés de falar sobre o problema, ele se fecha e você diz, meu Deus, mas por que você não fala? Por que você não diz o que você está pensando? Por que você não dá uma solução? Por que você não fala? Porque exatamente por isso. Porque não é do homem falar. O homem pode ter certeza, 97% das vezes, quando ele se fecha, ele está tentando internamente bolar uma solução. A não ser que você casou com um acomodado vitimista. Mas ele está tentando bolar uma solução para resolver esse problema. Sozinho. Já a mulher, ela quer falar. Ela quer abraçar. Ela quer externalizar o que ela está sentindo. E quando eu não sei, quando eu não tenho este conhecimento sobre a antropologia humana, quando eu não sei como essas pessoas se movimentam perante a um conflito, muitos conflitos dentro de casa acontecem. Porque muitas vezes seu marido está ali tentando sozinho, meio cabisbaixo, mas tentando bolar uma solução, e você está lá fazendo com que ele fale, fazendo com que ele, sabe, fala alguma coisa, diz alguma coisa. E eu me incluo nessa também. Porque é difícil para nós mulheres, quando a gente está passando por alguns conflitos, ficar em silêncio. Olhar para dentro. Nós temos a necessidade de exportar, de trazer para fora, de trazer para além das nossas bordas o que estamos pensando. Já o homem não. Então, quando a gente não entende, líder, que homem e mulher funcionam de uma forma diferente, muitos conflitos acontecem. E muitos conflitos podem ser adiados quando a gente entende isso. É muito interessante essas pesquisas porque a gente percebe que essas pessoas elas se movimentam, elas agem de formas diferentes. Porque nós somos diferentes. A mulher é mais afeto, mais cuidado por natureza. Por isso que a mulher ela é tão apegada ao seu filho. Ela é tão apegada, ela gosta tanto, ela ama tanto. É da mulher ser assim. O homem não. O homem é mais da provisão, do ir para a frente, do fazer o que deve ser feito, de trazer a provisão para dentro de casa. O homem precisa fazer isso. Ele se sente bem fazendo dessa forma. Então, quando você não entende que essas duas pessoas elas são diferentes e se comportam de maneira diferente, sempre haverá brigas. Só que o que a gente vê hoje em dia? Tá? O que a gente vê hoje em dia? Mulheres emasculando os homens. Por quê? Porque tomam a frente de tudo. E homens frágeis. Homens que, vamos voltar lá no início, quando eu falei, aliás, esse é o terceiro ponto, tá? Não coloquei aqui, mas esse é o terceiro ponto do desamor. Quando você é uma mulher que não entende o seu papel e você, homem, é um homem que não entende o seu papel. Então, quando a gente traz lá para aquela caixinha que a moça falou para mim, Mai, eu não aguento mais a passividade do meu marido, eu não aguento mais o vitimismo dele. O que acontece? A mulher, minha líder, ela precisa olhar o marido como cabeça da sua casa. Ai, porque daí as feministas gritam. Não importa. Não importa. É isso que acontece. A mulher, ela quer ver o homem dessa forma. O homem, ele tem que passar segurança para essa mulher. Ela tem que olhar nele eu preciso de você. Eu preciso de você. Você é a minha fonte. Você é o meu pilar forte. Quando eu estou cansada, você me levanta. Quando o fardo é muito pesado, você me ajuda a carregar. Se eu preciso de segurança, você me dá essa segurança. Afetiva, amorosa, financeira. Só que o que acontece quando a mulher olha para um homem que tá lá jogado no sofá, rolando o seu feed, se vitimizando como marido da líder, passivo às situações. Então, mulher, a gente tá passando aqui por um problema. Dou um exemplo do meu marido para vocês. Thales, quando percebeu que nós estávamos passando por um problema financeiro muito grande na Inglaterra, ele foi trabalhar em outro emprego. Eu não o via. Ele saía às 5, 6 horas da manhã e voltava à meia-noite, 1 hora da manhã. Por quê? Porque ele queria prover. Ele queria fazer a parte dele, ele queria trazer segurança, porque ele percebeu que a mulher,
Estava me sentindo insegura com uma situação. Essa é a forma inteligente de um homem agir. Quando a mulher precisa, ele está lá. Mas hoje em dia eu não preciso, hoje em dia eu ganho bem, então meu marido, ok, tudo bem. Mas se você precisar, ele tem que estar lá. Ele tem que estar lá como fonte forte. Então assim, minha líder, o que a gente vê hoje é essa epidemia de mulher que não sabe seu papel, de homem que não sabe seu papel. A sociedade, a mídia, os artistas estão confundindo cada vez a mente dessas pessoas. As pessoas estão deixando os seus reais papéis de lado. E o que acontece dentro num contexto de casamento? Obviamente, acontece um desencanto natural. Um homem ele tem que entender o seu papel, a mulher tem que entender o seu papel. Se você é um homem, aliás, se o seu marido é um homem que fica brigando com você por causa da marca de papel higiênico que você comprou, você devia ter comprado aquela. Ele não faz ideia do real papel dele. Se você é um homem que fica brigando com a sua esposa por causa da marca de pasta de dente que ela comprou, você não faz ideia do seu papel. Você não está ali para isso. Esse é o papel da mulher. O seu papel é outro. O que acontece quando aquela líder vê o seu marido se vitimizando igual uma criança? O que acontece quando aquela líder vê o seu marido passivo? Há uma falta de segurança que acomete essa líder, ou seja, eu não consigo ver esse homem como o pilar da minha casa e, por consequência, há um desencantamento. Essa mulher toma a frente das coisas, se sobrecarrega, olha para esse marido e diz, eu não preciso mais de você. E aí o que acontece no final das contas? Um divórcio. Vocês estão entendendo? Então, minha líder, o que eu tentei trazer para vocês aqui, isso aqui tá mais como um diagnóstico do que como uma resolutiva. São alguns problemas que você pode estar enfrentando no seu casamento. Se o seu casamento ele tá mais te trazendo fardo do que te aliviando o fardo, ele está errado. Você precisa chamar esse marido para frente. Você precisa chamar este homem para conversar. E dizer o seguinte, ok, isso estão errados. Vamos aparar as arestas. Vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos nos livrar de tais situações. Tem olhar para outras que a gente está fingindo que não está acontecendo. Para que no ano que vem, até o final do ano, até o final do mês, nós consigamos nos tornar pessoas que se amam novamente. Que se respeitam, se admiram novamente. O que você precisa mudar na sua postura, líder? O que o seu marido precisa mudar na postura dele? Esta é a pergunta que eu vim trazer para vocês aqui. Esta é a provocação. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foi longo, mas eu acho que eu consegui aqui aprofundar em tudo que eu queria. Escolha ter um casamento feliz. Escolha. Mas um casamento perfeito não. Um casamento feliz. Um casamento que te alivie o fardo. Um casamento que vocês têm, sim, as suas dificuldades, mas que vocês consigam e conseguem, porque vocês têm intencionalidade de passar por essas dificuldades juntos e saírem delas cada vez mais fortes. Para que vocês não cheguem aos 40, aos 50 anos, olhem um para o outro e dizem, aqui não tem mais nada. O amor acabou. Então não tem o que eu fazer aqui. Você vai embora, ele vai embora. E fica uma mancha naquele casamento que poderia ter sido bom. Que poderia ter durado até o fim da vida. Que é o que eu acredito. O que eu quero pro meu e o que eu também quero pro seu. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio.